Olá, amigos. Eu sou Sérgio Gabriel. O nosso podcast Velha Guarda, Papo Sem Rodeios. Espera um pouco. Eu volto já. Sabe aquele momento em que bate a fome ou a vontade de comprar algo rapidinho, mesmo de madrugada? Na de noite, você encontra tudo o que precisa, a qualquer hora do dia. Pães fresquinhos, café na hora, lanches doces, bebidas e uma mercearia completa para facilitar sua vida. Passou perto? Entra. Precisou agora? A gente está aberto, de noite, sempre pronta para te atender. GS Associados, consultoria especializada em certificações para sua instituição, projetos, requerimentos e prestação de contas. Fale com Georgia Cristina e garanta sua segurança e agilidade nos seus processos. Olá, eu acredito que você já entendeu que o mercado que estamos trabalhando, ele está ampliando a cada dia. E você pode fazer parte disso também. Venha divulgar sua marca, sua empresa, você aqui no podcast. Vai ser um prazer ter a sua marca, vai ser um prazer ter você aqui conosco, ampliando as fronteiras do seu negócio. Estamos no livro de Atos, o nascimento da igreja cristã. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu. Os apóstolos estão espalhando o evangelho por toda Jerusalém e Judéia. Então, algo notável acontece em Atos 8. Um anjo do Senhor fala a Filipe, um dos primeiros evangelistas, e diz: vai para o sul, para o caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe obedece. E ali, nesse caminho, encontra um eunuco, etíope, um alto oficial encarregado de todo o tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Pare e pensa. Pare e pensa comigo. Quem é este homem? Não é um camponês, não é um mendigo. É o diretor financeiro de um reino inteiro. É a realeza africana, viajando com uma carruagem e séquito. E o que está fazendo? Ele estava lendo o profeta Isaías, especificamente Isaías 53, a passagem sobre o servo sofredor, sobre o que foi aquele que foi levado como cordeiro ao matadouro. Filipe aproxima-se e pergunta: entendes o que lê? O etíope diz com total sabedoria: como entenderei se alguém me ensinar? Então Filipe sobe a carruagem e ali mesmo, no caminho do deserto, explica que Isaías 53 é só sobre Jesus. Conta-lhe o evangelho e o etíope crê. Então chegam à água. E como diz a narrativa de Atos 8,36, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O que impede? Pararam a carruagem, descem a água e Filipe batiza-o. Ali mesmo, este eunuco etíope torna-se o primeiro converso cristão. Documentado em toda a África. Não por acidente, não como uma ideia de última hora, por designação divina. A tradição da igreja diz-nos que este etíope regressou a casa e levou o cristianismo a toda a sua nação, a Etiópia. Tornou-se um dos primeiros reinos cristãos do mundo. E até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope traça as suas raízes. E a este momento, em Atos 8, mas aqui está o impressionante. Este homem já tinha estado em Jerusalém para adorar. O versículo 27 diz-nos
que fora ali para adorar. Isso significa que era um prosélito do judaísmo, ou um temente a Deus. Alguém que honrava o Deus de Israel. Os africanos não eram estranhos à fé, não eram forasteiros que precisavam ser civilizados. Já estavam buscando a Deus, já estudavam as Escrituras, já eram parte da história. Há algo mais que poucos sabem em Atos 13:1. Encontramos uma lista de profetas e mestres na igreja de Antioquia, e a lista inclui Simão, chamado o Níger, ou o Negro. Um homem africano estava entre a liderança de uma das igrejas mais importantes da época. A igreja que enviou Paulo nas suas viagens missionárias. E estes não são personagens menores, não são notas de rodapé, são pessoas no centro da história do Evangelho. E então eu estou atuando aqui no setor da enfermagem e me deparei com muitas diferenças. Eu até brinco quando converso um pouco com os meus pais, eu gostaria de, quando estiver mais velha, estar em ambientes como esses aqui. Porque as leis, né, e a Constituição em si, ela é muito atuante, muito firme e que faz realmente a diferença na vida desses idosos que são tratados de maneira respeitosa, tá? Muito respeitosos que eles são tratados. Então, eu me chocava em muitos aspectos, por exemplo, hoje é um dia que todos deveriam estar tomando banho e o idoso, ele tem esse desejo, seja ele com a sanidade mental total ou não, ele fala, eu não quero tomar banho hoje. E é respeitado que ele não tome banho naquele dia, né? E um dos aspectos também, quando a gente fala de banho, mas aí a gente fala de tempo, de cultura, é que isso não acontece todos os dias, como a gente que é um país quente, né? E tudo. Aqui existe como eu posso dizer, um plano, né? Para banho. E acontece uma vezinha na semana. Uma vez por semana esse idoso toma banho. Mas esse idoso também, se ele tem o desejo, né? Por mais que ele tenha um problema e é acompanhado por uma equipe, um problema de diabetes, de hipertensão e tudo, tem uma dieta rigorosa, é acompanhado pelos profissionais, mas ainda assim não é impedido se ele disser, eu quero comer um doce em especial, qual é o doce especial que ele deseja, qual é a bebida, tem uns que ingerem bebida alcoólica ainda, então eu fiquei olhando isso e esse tratamento, isso me chocou um pouco, né? Porque a gente sabe que certos ambientes, a dieta em si é algo muito restrito, né? Então é quase que impossível um idoso dentro desses centros aqui, Elternzeit, que eles chamam, né? Nesses centros de idosos, nessas moradias, ter esse tipo de cuidado, de acesso. E fora as atividades, né? São muitas atividades que eles participam diariamente e cada um com o seu perfil. Não sei se você já percebeu que as igrejas hoje têm um grande núcleo de idosos. O que você atribui esse crescimento dos idosos, principalmente no seio das igrejas evangélicas? Então, Gabriel, é consequência do... Lembra que antigamente a base era larga e o ápice era curto? Nós tínhamos muitas crianças e poucos idosos. Em poucos anos, gente, a base ficou estreita e o meio já virou um barril. Esse pessoal que estava na base somos nós. 50, 60, 40, nós envelhecemos. E a igreja, consequentemente, também entrou nesse processo. Mas eu queria contar uma história para vocês, depois fazer uma pergunta. Quando eu estava na casa gerontológica, Sejabeg, um amigo meu, colega meu enfermeiro... Qual é o nome? Sejabeg. O que é? É Casa Gerontológica da Aeronáutica. Ah, tá. Ok. E aí, o colega meu entrou no quarto do senhorzinho para dar medicação, né? Tá, enfermeiro. Aí o senhor falou assim, você tem inimigo? Aí ele, eu? Você tem inimigo? Aí ele,
Não, não tenho não. Pois é. Se você tiver inimigo, não deseja que ele morra, deseja que ele fique velho. Então, assim, aquilo, o cara fala assim, Giovanni, o cara me perguntou um negócio desse, né? Aí eu pergunto, será que é tão ruim ficar velho assim? Porque eu tô envelhecendo também. E uma vez eu perguntei pra tia Ruth, esposa do pastor Mauri Jardim, Sim, o Mauri Jardim. 80 e poucos anos, falei, tia Ruth, como é que é ficar velha? Ela, a cabeça é a mesma, só que o corpo já não responde igual. A gente dá o comando, mas o corpo não responde igual, né? Mas a cabeça dela era fora de série, fora de série. Tinha reuniões dos pastores, aí o pastor lendo assim, não, reunião dia tal, tal, tal. Ela, não, essa reunião dia tal, 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 tal horas. Aí o cara, e ela? Tocou 83, hein? Aí, então, assim, a cabeça dela tava... Só que tinha um problema. Ela cuidou da cabeça, mas não cuidou do corpo, era muito gordinha. E o pastor Mauri cuidou do corpo, mas não cuidou da cabeça. Para ele, o computador era uma máquina de escrever. Então, hoje eu vejo que a gente precisa cuidar do corpo e cuidar da mente também. Mente sã, corpo são. E a igreja precisa, nós precisamos conscientizar o pessoal. Tem que envelhecer com saúde. Vai dar trabalho? A gente vai dar trabalho. Mas pode ser agradável. Né? Poxa, o Giovanni, aquele velhinho simpático, né? Que legal. Ou então, poxa, Gabriel, que velho chato, meu Deus do céu, vou ter que tomar conta desse cara chato. Nesse nível. Entendeu? Então, trabalho a gente vai dar. O trabalho pode ser agradável ou não. Mas eu acho que a gente precisa conscientizar a galera desde ontem. Porque acho que esse senhor que falou isso, eu acho que para ele a velhice deve ser uma coisa muito sofrida. Mas eu acho que não é necessário, né? Não. Eu tenho um amigo, né, muito querido, acho que o pastor também lembra dele, Paulo Bento. Ele é um querido, né? Então ele fala assim: vocês moram numa cidade linda, tem uma praia maravilhosa. Qual foi o último dia que você foi na praia caminhar? Aí eu falei assim, não me lembro. Então, realmente, a gente tem uma orla maravilhosa que a gente pode... quintal de casa, né? Quintal de casa. A gente poder andar e a gente não vai, entendeu? Não vai, porque tem muitos afazeres, isso aqui. E não tem nem desculpa, porque não paga passagem. Não paga passagem. Não paga passagem. Porque você idoso aí em casa... Metrô, ônibus, você não paga passagem. Não paga, tem Então, um cartãozinho, né? Tem o cartão. Então, assim, tem que fazer algo diferente. Eu tô adorando isso. Perfeito, né? Se priorizar é algo importante. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu, que foi o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, a gente não pode se negligenciar. Eu, se eu puder abrir um parênteses, eu perdi 18 quilos e eu só me atentei e virei a chave quando falaram para mim assim, ei, o meu paciente de 98 anos, ei, você está falando que precisam me cuidar, que você precisa... Mas e você? Aí eu falei assim, opa, realmente... Realmente, o que tu fazes fala tão alto que eu não ouço o que dizes. Aí ele falou para mim assim, 98 anos, hoje ele já está no céu, mas ele me deixou uma boa virada de chave. Então eu falei, vou me cuidar, vou me priorizar. Passei a olhar para dentro de mim e falar assim, eu quero ser aos 98 anos o seu Carlos, que não precisa de ninguém, só um apoio, porque tem 98 anos, gente. A gente ficou lá só dando um apoio. Eu me lembro que ele sofreu uma queda, ele foi para emergência, voltou da emergência com um esparadrapo na cabeça, com 98 anos. Se fosse eu, estava lá toda com a cabeça quebrada, toda machucada, mas ele não. Ele saiu da emergência com uma queda, somente com um esparadrapo na cabeça, um curativozinho. Então, assim, se cuide, se priorize, se ame e se respeite. E valorize aquilo que Deus te deu, que foi o dom da vida. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidá-lo dele e colocar ele em primeiro lugar. Assim, e nosso país está preparado para o idoso autista? Não está preparado nem para o normal, que não tá autista. Imagina. Né? Não autista. Então, vamos começar a pensar um pouco no autista. Hoje ele tem 30, 40, 50, daqui a pouco ele vai ter 80. E aí? Os pais vão na lei natural da vida, os pais irem embora. E quem vai ficar? Cuidar? É isso. Então, doutora, é isso. Como é que é essa? ILPI, como é que é o nome? ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Isso é muito importante o que a gente vai falar aqui. Porque eu sou idoso. Tenho 67. E aí, você começa a ver, a perceber que as pessoas começam a te colocar meio que de lado.
sabe? Você passa a ser apenas uma mobília. A igreja, ela precisa entender o princípio de respeito ao idoso. Deus coloca isso. Mas ele escreve não a palavra idoso, ele coloca sábio. Porque você já passou por caminhos que você vai ter condições de ensinar o outro a passar, porque você passou. Você adquiriu entendimento. Quando você adquire entendimento, e isso está em Provérbios capítulo 2, Salomão dizendo na oração, me dê entendimento, peça entendimento que ele dá, peça inteligência que ele dá, o entendimento que ele te dá é para que você consiga aprender como ensinar alguém. Eu costumo dizer, só ensina o caminho quem passou por ele. Porque se você não passou, será 2 cegos, será um cego guiando outro cego. E os 2 vão para o abismo. As igrejas precisam ouvir mais os idosos. Eu vou até mais longe, assim. Eu acredito que não só as igrejas, mas a população, a sociedade. Porque realmente, de fato, o idoso ele tem muito a oferecer. E hoje estão sendo criados projetos e que mostrem isso. Por quê? Porque as pessoas elas confundem idoso com velho. Né, que a gente fala de antigo e velho. Velho você joga fora, antigo não, é uma coisa rara. Que você guarda com carinho. Isso, guarda aí que vale muito. Então as pessoas, a gente precisa trabalhar a sociedade para entender que o idoso não é velho, o idoso é raro, o idoso é antigo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? De velho e antigo. Por quê? Porque ele tem uma preciosidade de conhecimento que o mais novo não tem. Só que hoje, a nossa geração, né, mais nova que eu, não valoriza isso. Hoje a geração mais nova fala, qual é, véi? Não sei, né? Até a forma de comportar. E, por exemplo, eu sou da época da benção. Né? Hoje os mais novos que falam benção é só alguém que obrigado, né? O que é obrigado ou que a família ainda continua passando isso. Então, eu acredito que é algo assim que não é só dentro da igreja. É algo que está sendo na sociedade que vai passando. Então, que é algo familiar mesmo, cultural. A gente precisa continuar ensinando as pessoas o valor do idoso, mostrando que o idoso não é velho. Falou, poxa, as pessoas, infelizmente, pela violência na Zona Sul, né, elas não têm aquele play, aquele espaço grande de condomínios que a Barra da Tijuca oferece ou qualquer outro lugar, né, do nosso estado. Então, como a Zona Sul, os idosos ficam mais reclusos, eles não têm o espaço para exercitar, para andar. Ah, Viviane, mas a Zona Sul tem a orla inteira. Mas vai você, idoso, sozinho andar numa orla naquela? Né? Vai ter riscos, vai ter perigos. Então, eles preferem o quê? Ficar mais dentro de casa. Então, dentro de casa, o que você faz? Atrofia. Tudo que a gente não usa, tudo que a gente não desenvolve, vai atrofiar. Então, assim, o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não desenvolver a mentalidade, desenvolver o cognitivo, nós vamos ter problema com demência. Se nós não desenvolvermos nosso corpo, no trazer um estímulo de energia, como exercitar, caminhar, fazer musculação, qualquer outra coisa, fisioterapia, vai nos trazer uma atrofia, um não estímulo para o nosso corpo, nós vamos desenvolver coisas ruins, né? As doenças e tudo mais. Então, o que a gente estava conversando e fazendo uma analogia? Realmente, as pessoas na Zona Sul exercitam-se menos do que as pessoas que têm um espaço mais reservado. No caso, a gente fala da Barra da Tijuca, porque é a maior questão que eu atendo. E a gente notou isso, né, Lu? Que as pessoas têm um espaço maior, mais seguro. Talvez se a gente desenvolvesse um play, talvez tivesse uma iniciativa aí, desenvolvesse um espaço onde os idosos pudessem se exercitar bem na Zona Sul, talvez a gente melhoraria mais a qualidade de vida, né? Isso é isso. Tu vai morrer de rir comigo. Eu sou um homem de imprensa, um homem de comunicação. E tu sabe que eu tô sem televisão em casa. Eu não tenho mais paciência para TV para ficar vendo porrada tiro e bomba. Eu não aguento mais isso. É verdade. O que eu faço? Eu pego meus telefonezinhos, vou ver minhas séries, vou estudar.
Sabe, eu vou me movimentar e não está me fazendo falta. Mas na verdade isso daí é uma característica de pessoa com uma mentalidade diferenciada. Por quê? Mesmo tendo TV, as pessoas que hoje têm uma mentalidade, vamos dizer, avançada, uma mentalidade mais forte, elas selecionam o que elas querem ver. Então, eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio, o meu sogro, ele via muita TV. Ele é uma outra pessoa hoje em dia, porque ele ficava melancólico, porque é o tempo todo, até porque a TV, ela vai passar o que o povo gosta. E o povo gosta de tumulto, De tragédia. de tragédia. Tragédia. Então, assim, uma ou outra emissora vai passar coisas interessantes, mas não vai dar ibope para eles. Então, hoje a gente assiste o que a gente deseja. Só que as pessoas, eu não vou nem usar a palavra ignorante, mas condicionadas, né, que são consideradas até como massa de manobra, muitas vezes elas fazem isso Vida até de gado, povo feliz. Isso, até sem querer. Assim, elas vão sendo induzidas a isso. É aquele nascer, procriar, trabalhar, morrer, pronto. Acabou. Aos brothers da vida, aí você fica ali fixo naquele negócio. Isso, e isso vai te condicionando, vai te ditando as regras, vai te falando. Talvez se você assistisse, você nem estaria aqui hoje, não estaria tão ativo. Eu lembro que na pandemia eu participava do BNI, que é um grupo de negócio, e nós fomos proibidos de ficar falando Covid. E assim, foi incrível dentro do projeto. Por quê? A gente não focava, a neurociência fala, né, a psicologia, que o que você foca expande. Então a gente não focava estava acontecendo? Sim. Em plena pandemia. A gente mas você está fingindo que não está acontecendo? Não, só que o nosso foco não era aquilo. E a gente fazia negócio. Continuamos fazendo. E aí a nossa mente era para criar produtos para aquele que não tinha nada online. Então a gente começou a ajudar muito mais o outro, em vez de ficar focando na perda, e foi comprovado isso, né? As pessoas que ficaram em casa, muitos não morreram de Covid, morreram de tristeza. Porque ficaram lá dentro de casa, não podia sair, não tinha... Aí ligava a televisão, morreu 20, morreu 200, morreu 300 mil, ninguém morria mais de outras coisas, só disso. Então foi aquela confusão. Então isso tudo vai mudando a mentalidade. Então hoje, por exemplo, você... eu não assisto mais TV, isso tem a ver com posicionamento que você tem hoje, com certeza isso auxilia, porque não está me fazendo falta. Eu quero informativo, eu tenho você aqui, vai lá tem e tudo busca. aqui na mão. Então você falou aí sobre coisas que são muito importantes, né? O prazer de você viver, o prazer de se sentir vivo. Eu vejo hoje em dia jovens que são velhos e idosos que não são velhos, simplesmente eles ficaram prateados com o tempo e eles ficaram com uma energia impressionante. Então você vê, como você bem disse anteriormente, eu sou presidente de um motogrupo chamado Ganesha Motogrupo. Fala um pouco pra gente do Ganesha. Eu vou falar da história do Ganesha. Eu tenho uma grande afinidade por essa história indiana, não é que é uma coisa que me traz muita coisa. Então, quando eu soube da história do Ganesha, eu fiquei vislumbrado, porque ele é conhecido como o removedor dos obstáculos. Mas antes dele ser o removedor dos obstáculos, nós somos deuses. Nós somos poderosos. Dentro de nós existe um Deus. Então nós temos que colocar esse Deus para fora. Mesmo com que as pessoas nos tratem mal, não deem o verdadeiro valor, mas cabe a você próprio se valorizar. Então quando você chega e você abre os olhos, você tem sempre que dizer, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por eu estar dormindo numa cama. Muito obrigado por eu ter um teto. E muito obrigado por uma refeição. E muito obrigado por eu ter família e amigos. São coisas importantes. Família é uma coisa também que a gente não escolhe. Mas amigos a gente escolhe, né? E no decorrer dos anos, eu sou muito grato pelos amigos que a vida me deu. Dentro do motociclismo, dentro da faculdade que eu fiz também, e principalmente dentro da música. Se a gente for falando assim, uma coisa, o assunto leva a outro. A música é outra coisa que
Empodera a gente, né? Empodera. Você usou a palavra certa. Empoderamento. Nós somos pessoas que nós somos capazes de tudo. Nós estávamos aqui conversando antes, né? Esse é um recado para vocês que estão aí do outro lado. Você é capaz de tudo, cara. Nunca deixe que as pessoas fiquem tolhindo os seus sonhos. Isso aí. Você tem que pensar grande, tem que pensar alto, tem que pensar que você é todo-poderoso. Porque o todo-poderoso está do seu lado. É o nosso Pai maior. Ele que nos orienta, ele que nos dá esse dia a dia. Então nós temos que estar aí convictos e todo dia agradecermos pelo pão de cada dia. É verdade. E pela vida que nos é dada. Para estarmos com pessoas como você, Jonatas, que não conheço seu pai, quero parabenizá-lo pela criação, né? E dizer a você que muito obrigado por você ter pensado desta forma. Muito obrigado porque você está levantando uma bandeira preciosíssima que nós precisamos. Porque, cara, eu estou cansado de ver idoso ser maltratado. Eu percebi uma expectativa que eu já havia antes do trabalho. O idoso, ele é uma vida ativa, entendeu? Ele, como o senhor falou, pensamento que algumas pessoas entendem que ser uma mobília, porque estamos no mundo tecnológico. E o idoso não consegue criar um e-mail, o idoso não consegue fazer algumas coisas. Calma aí. Essa tecnologia, esse avanço, ele é recente, né? Então, vamos lá, até chegar a esse ponto, a pessoa já viveu muitas circunstâncias, como o senhor já mesmo disse. Enquanto nós enxergarmos, olhar com esses olhos, que o idoso não tem vida ativa no sentido de contribuição, nós vamos por um caminho pior. Por exemplo, lembrando do Japão, né, que é um dos países onde se tem... Japão e China. Expectativas de vida são altíssimas, entendeu? Né, onde honra, sim, as gerações. Você está sempre honrando o pai, mãe, os avós, a família, o nome da família. Né, e aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Né? Aí o que acontece? O que eu já presenciei, inclusive, fazendo esse trabalho, eu presenciei isso com um rapaz que estava trabalhando comigo. Né, trabalhando lá comigo, eu chamei a atenção dele. Falei, rapaz, ele falou assim, cara, eu não dou assento. Eu falei, como é que você não vai levantar para a senhora, cara? A senhora tá cansada. Você não vai levantar para ela sentar? Ele falou, não, cara, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Aí eu falei, rapaz, vou falar de novo com você. Cara, levanta. A senhora tá cansada, rapaz. Eu conversei com ele, aí ele não levantou e tudo mais, já estava em pé. Aí no dia seguinte eu falei, cara, você me fez passar uma vergonha. Sabe por quê? O direito de todo mundo tá sendo... Não, olha só, se for conversar com o direito, eu vou amar conversar contigo sobre o direito. Porque assim, a prioridade, sabe o que a palavra prioridade não é sua. Tá? Então assim, na verdade, a gente tem que conversar sobre direito, a gente tem que conversar sobre educação. É verdade. Sabe, porque hoje, por exemplo, se eu pegar minha casa, os meus filhos não são criados somente com telas. Mas a falta da convivência com pessoas acabam gerando esse tipo de gente. Verdade. Então, assim, você exclui a convivência dos avós. Por exemplo, hoje meus filhos estão na casa dos avós. Né? Eu estou aqui com vocês e estão na casa dos avós. Exclui-se a convivência com os avós e coloca uma IA para cuidar do seu filho. Coloca uma sequência de filmes, uma sequência de jogos, uma sequência de coisas, onde ele vai crescer naquela situação e não vai ter esse contato, né, com as pessoas, não vai saber conversar, não vai saber lidar. Né? Uma das pautas interessantes também foi essa questão do abandono. Falou-se sobre a violência contra a mulher e a violência contra a mulher idosa. E não foi uma violência do marido que bateu ou do filho, mas a violência no sentido de abandono, porque existem vários tipos de violência, né? Tem a violência emocional, a violência que é a psicológica, tem a violência patrimonial, que também não é muito falada. Geralmente se fala mais da violência física, né? Mas essa violência
que é a emocional, ontem falou muito, que é a psicológica, e a patrimonial, que muitas vezes está sendo mais trabalhada agora, que foi deixada de lado um pouco, né? E nesse quesito do idoso, porque o abandono também é uma violência, né? Onde especificamente falou sobre mulher, porque foi uma pauta de mulher, mas aí a gente traz isso para o idoso em si, né? Que é uma violência abandonar o idoso. E hoje, como nós estamos nesse bate-papo aí, e com muitos valores, né, de família, é muito gostoso. E a gente já deixa esse recadinho aí, né? Filho, neto, você que está vindo nessa geração agora, que tem um pai, que tem um avô, Perfeito. ou até um vizinho, né? Perfeito, Uma perfeito. pessoa da sua igreja, que às vezes ela é sozinha. Deixar essa pessoa de lado também é uma forma de violência. Então vamos realmente fazer a diferença, né? Isso é muito importante. Fazer uma coisa que o Afonso falou hoje, mas é na prática, como você falou também, né? Que é amar mais, e não só com palavras, né?